a anistia e a indenização a 200 cabos das Forças Armadas que tinham sido anistiados lá atrás, e o Superior Tribunal de Justiça também suspendeu os precatórios. Nós vamos fazer uma live hoje aí com a Eugênia Augusta Gonzaga, que presidiu a comissão dos desaparecidos, o Vitor Neiva, que representou os anistiados na comissão, e a Vera Vital Brasil também, que faz parte da clínica, de uma clínica de apoio a essas pessoas. Bom, deixa eu primeiro pedir para a Eugênia fazer uma síntese aí para os nossos espectadores sobre o que foi essa decisão, Eugênia. Bem, acho que para fazer essa síntese, boa tarde, Luiz, boa tarde, Vitor, Vera. Para fazer essa síntese, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Em 1964, vou tentar resumir bastante aqui para vocês, só para contextualizar e passar a bola aí para o Vitor e para a Vera. Quando houve o golpe militar, havia várias pessoas nas Forças Armadas que eram contra o golpe, eram os chamados legalistas. E essas pessoas, elas foram imediatamente perseguidas já desde abril de 64. Nós temos casos em que um oficial foi morto no próprio gabinete dele, dentro de um quartel-general, porque ele era considerado legalista. E havia uma grande preocupação, então, em conter essas pessoas que eram contrárias, né, ao golpe, à ditadura militar. E uma das entidades mais fortes era a chamada Associação dos Cabos da Força Aérea Brasileira. Era uma associação civil. E essa associação, então, ela se contrapunha, ela tinha uma certa institucionalidade para se contrapor àquilo que já estava acontecendo. Então, tem inquérito policial militar para apurar esses revoltosos, né? Sai a portaria 1103, né, indicando especificamente nomes dos dirigentes dessa entidade e que iriam ser desligados, mas o problema não é resolvido, né? Então, você tem documentos sigilosos, depois apurados mais para frente, anos depois, que simplesmente dizem que o problema dos cabos precisava ser solucionado. O problema dos cabos, que era exatamente esse grupo de pessoas que não pactuavam, né, com esse tipo de política. Então, é publicada essa portaria 1104 em outubro de 64, justamente para, de maneira genérica, dizer que, após 8 anos, as Forças Armadas, a FAB, no caso, né, poderá não efetivar, né, eles não serão reconduzidos, né, à função de praças. E ela foi, então, amplamente utilizada, né, nesse período, e mesmo e sem justificativa, né? Ela era absolutamente, ela foi um ato político por si só, né? Ela representava uma política da FAB, né, de eliminar indesejosos. Depois acho que o Vitor Neiva vai dizer para nós o que significa isso, né? Uma forma de transição, justiça de transição ao contrário, transição reversa. E a Vera também pode contar que ela conhece bem essas pessoas que acabaram sendo desligadas nesse contexto. Bem, então eles desligaram essas pessoas que já estavam lá e todo mundo que entrava nas Forças Armadas, então eles passavam também por esse tipo de avaliação ideológica. Os documentos sigilosos da época são claros que era nitidamente uma avaliação ideológica. A Vera tem bons exemplos para que isso fique claro. Então, a portaria 1104 foi uma política de desligamento desses indesejosos. Quando veio a lei de anistia, em 2002, ela indica expressamente a portaria 1104 como sendo um daqueles atos políticos que daria ensejo à anistia, perdão, reintegração e a consequente indenização. E isso colheu, então, em torno de mais de 2.000 pessoas que foram, né, vamos dizer uma palavra, foram defenestrados, né, simplesmente porque eles eram indesejados pelos mais diversos motivos. E isso nunca contentou, né, as Forças Armadas, eles nunca ficaram satisfeitos com essa situação de ter que pagar essas pessoas. Nós temos relatos de situações constrangedoras pelas quais esses anistiados passavam, tipo, eles tinham uma filinha diferente né, para ser atendidos, eles não eram atendidos como os outros oficiais da reserva ou praças da reserva, tem casos de recusa de tratamento médico, então eles sempre estavam submetidos a esse tipo de constrangimento.
Então, por volta do ano de 2006, começa esse movimento, né, no Ministério da Defesa, até na própria AGU, para dizer o seguinte: não, a portaria 1104 não foi por si só um ato de exceção. Tem que provar que teve alguma perseguição política. E aí começa toda essa briga, né? A gente sabe que para as Forças Armadas a revolução, né? A revolução nunca terminou. Então eles sempre nunca desistiram de tentar reverter esse tipo de indenização. E aí acabou criando então um grupo de estudo ainda em 2011, no tempo da presidenta Dilma. E o estudo, infelizmente, acabou concluindo o seguinte: olha, até 64 está anistiado todo mundo que tiver saído por causa da portaria 64, de 64, 1104. Depois disso, tem que provar algo a mais, né? O que gerou aí uma instabilidade jurídica, uma situação terrível. Essa situação vem rolando na justiça, até que chega em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal fala: olha, ok, vocês podem revisar os casos concedidos com base na Lei 1104, mas mediante o devido processo legal. Não pode simplesmente sair revisando. Mas, infelizmente, ontem a ministra Damares, então, simplesmente, né, dá essa batelada aí de 295, 295, né, anulações, né, da anistia, dizendo que não estava comprovada a militância política. E, segundo o Vitor também vai poder explicar depois, houve sim um processinho em que eles disseram que apuraram, né, cada um desses casos especificamente para dizer que foi respeitado o devido processo legal. Mas, infelizmente, foi um ato assodado da ministra, a nosso ver, depois a gente pode voltar nisso, está em desacordo com a própria decisão do Supremo, e essa decisão do Supremo nem transitou em julgado ainda, né, nem foi publicada essa decisão de outubro de 2019. Então, ela ainda pode estar sujeita, por exemplo, a embargos de declaração. Bem, acho que rapidamente é mais ou menos esse aí o resumo. Eu queria chamar então o Vitor para avançar mais detalhes aí sobre esse caso. Vitor. Boa tarde a todos, boa tarde Nassif, boa tarde Eugênio, boa tarde Vera. Pois é, assim, né, a ministra Damares tomou essa decisão que né, eu concordo com a Eugênia de que é absolutamente assodado, inclusive ilegal, né, a própria motivação dela é ilegal porque ela passa a exigir que no ato de anistia e não no ato de afastamento houvesse a motivação política, né, então a leitura das portarias já evidencia a ilegalidade. Mas, assim, aquilo que chama mais atenção, realmente, assim, quer dizer, a decisão do Supremo de outubro de 2019, né, que é uma decisão, né, ela não chega ao nível, né, ela não consegue ser tão vergonhosa quanto a decisão que legitimou a anistia dos torturadores, mas do ponto de vista do esvaziamento do processo de transição, ela é aterradora, né, ela é aterradora. Passar por cima da prescrição, permitir revisão de anistias concedidas há mais de 5 anos, sem qualquer comprovação de má-fé, né, e fazer um profundo revisionismo histórico nesse momento que a gente está vivendo, é uma temeridade absurda, assim, né, então, para mim, é muito claro que essa decisão da ministra Damares, ela tem, né, o condão de confirmar mitos, né, aquele suposto mito da Bolsa Ditadura, né, que eles sustentavam. Então, quando eles são legitimados pelo Supremo e passam a sustentar, né, a desfazer essa anistia, ele começa a legitimar um discurso que é completamente antidemocrático, né, e mais do que isso, é passar um recado, né, na própria caserna de que não se admite nenhum tipo de resistência, mesmo que essa seja apoiada na legalidade. Então, quer dizer, com relação à portaria 1104, então vamos lá, a portaria 1104, ela limita o tempo de engajamento dos cabos, mas a portaria 1103 era para abrir investigação sobre atividades subversivas na associação dos cabos, e a 1105, ela era para impedir a associação de cabos, ou seja, isso tem evidentemente, né, o caráter de evitar qualquer resistência legalista dentro das Forças Armadas. E essa perseguição que a gente vê que continua, né, como a Eugênia falou, ou seja, ela se deu lá para afastar, depois ela se deu para evitar que a anistia acontecesse, quando a anistia acontece, é para evitar que se pague a anistia, né, e agora que a anistia estava paga, legitimada, que já decorreu vários anos, agora é para desfazer,
né, e o que realmente espanta nesse processo todo é essa decisão do Supremo, né, que, inclusive, segundo, né, as informações, né, que constam de agenda da própria Grupo de Transição da Universidade de Brasília, foi precedida de uma série de visitas e audiências com militares, inclusive com o ministro da Defesa. Então, assim, a minha avaliação do ponto de vista da solidificação das nossas instituições, a decisão é um profundo retrocesso. Só entender uma coisa aqui, quer dizer, foi concedida anistia, foi paga a indenização, estava no precatório quando foi suspensa, é isso que aconteceu? Você tem, né, vários casos. Então, assim, você tem aqueles que receberam seus precatórios e que a vida seguiu, porque a decisão do Supremo, ela diz o quê? Que é para ter o devido processo legal e que aquilo que se recebeu não é para ser devolvido. Então, o Supremo deu o entendimento no recurso extraordinário, mandando pagar os atrasados, porque o governo reconhecia que era devida a indenização, mas não pagava e forçava todos eles a entrarem na justiça para receber esse valor. Quando o Supremo pacificou o entendimento de que se é para pagar essa indenização reconhecida, isso originou esses precatórios relativos aos atrasados. Com os precatórios expedidos para serem recebidos antes do devido processo legal, né, que o Supremo exigia para que essas anistias fossem desfeitas, o STJ suspendeu esse pagamento, né? Então, assim, é uma página triste da nossa história, ela é uma página profundamente triste dessa história, mas agora é uma página que, infelizmente, a gente não pode dizer que ela foi escrita só pelo Executivo, né? A participação do Judiciário é absolutamente decisiva nesse retrocesso. Eu queria ver com a Vera que dá esse apoio psicológico a esses grupos. Quem são esses ex-militares? Como que eles encararam isso? Como é a vida deles hoje? O Vera, você precisa ligar o microfone, né? Desculpe. Então, boa tarde a todos, um pouco atrasada, mas eu queria agradecer o convite e dizer que, para mim, é muito importante poder compartilhar essa experiência com vocês, exatamente nesse momento em que nós, anistiados, porque eu também sou anistiada, estamos lutando aqui no Rio de Janeiro desde o ano passado, porque sabíamos que esse processo seria um processo muito cheio de travas, né, difícil. Estamos juntos, vários segmentos, lutando pela anistia, aqui no Rio, junto com o movimento nacional. Então, tivemos essa surpresa, mas já sabíamos que havia uma intenção por parte da ministra de tomar essa medida. Eu queria recuperar um pouquinho como é que foi esse processo. Eu trabalho há muitos anos, desde 91, vejam como eu sou velha, desde 91 eu faço parte de uma equipe clínica que trabalha com pessoas que passaram por situações de violência do Estado na época da ditadura e seus familiares. E com o avanço, a partir de 2007, da Comissão de Anistia, eu tive o prazer de estar numa mesa sobre a Comissão Nacional da Verdade, em 2011, ela estava se anunciando no nosso horizonte e falei a respeito da importância do Estado assumir a responsabilidade de atender as pessoas que foram afetadas pela violência do Estado, porque até então, junto a uma organização da sociedade civil, ou seja, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, apoiado pelas Nações Unidas e pela Comissão Europeia, é que nós tínhamos condições de atender os familiares e afetados diretos pela repressão, na época da ditadura. Então, eu acho que, no bojo desse processo de avanço no campo dos direitos humanos, do conhecimento, da memória e verdade, infelizmente, sem justiça, nós conseguimos fazer com que o Estado se sensibilizasse através da Comissão de Anistia, incluindo nas medidas reparatórias o componente clínicas do testemunho, que foi de curta vida, ou seja, foram 5 anos de existência, foi um projeto experimental, do qual nós atendíamos anistiados e anistiandos, pessoas que já estavam anistiados e outros
que estavam pleiteando a anistia e seus familiares. Foi um processo muito rico. O edital foi lançado em 2012, às vésperas da instalação da Comissão Nacional da Verdade, e o projeto aqui do Rio, que nós apresentamos, foi aprovado e nós começamos a trabalhar no início de 2013, junto com Porto Alegre e São Paulo. Foram 4 projetos aprovados na época. Nós aqui do Rio e Porto Alegre atendemos militares, principalmente da aeronáutica. As sequelas e os traumas que essas pessoas passaram são inúmeras. Maus tratos, tortura, prisão, tortura, isolamento, uma barbaridade. Como é que eles se acercaram do projeto? Aqui no Rio foi instituída a Comissão Estadual da Verdade, que abriu um espaço para a sociedade civil participar junto com sessões plenárias, pelo menos uma vez por mês. E os militares ficaram conhecendo o nosso projeto, porque um de nós sempre estava lá falando sobre o projeto Clínicas do Testemunho, por que a importância da atenção psicológica, psicossocial, e eles se interessaram e se inscreveram. Essa primeira fase do projeto, do qual eu coordenei aqui no Rio, foi, junto com a equipe clínico-política do Rio de Janeiro, ele teve, esse primeiro processo, esse primeiro edital, teve 3 anos. Funcionou de 2003, 2004 e 2005. Fechamos em 2005, começou uma nova fase de 2 anos, de 2016 e 2017, que foi coordenado por Tânia Coker. A mesma equipe, mas coordenado com Tânia Coker. Muitos se interessaram por terem sido acolhidos pelo projeto no primeiro edital, se sentiram acolhidos, trazendo seu sofrimento, as dores do que haviam passado, os traumas que haviam vivido, e se inscreveram em massa na segunda etapa do projeto. Quase que 50% dos inscritos eram de militares. Militares que foram, na verdade, o Vitor levantou uma questão que eu acho que é muito importante. Na verdade, esses militares, muitos deles, não tinham, digamos, uma organização como as organizações de esquerda tiveram na época da ditadura, né? E que são considerados opositores ao regime. Eram pessoas originárias populares, né? De uma maneira geral, populares, que tinham o projeto de ascender socialmente, de ter condições de vida muito melhores, e ingressaram nas Forças Armadas exatamente para terem um lugar ao sol, ou porque gostavam, achavam bonito os aviões, e, enfim, as forças da aeronáutica, e foram, ao longo da sua carreira, dentro da aeronáutica, foram ascendendo, fazendo cursos, fizeram os cabos, né, são conhecidos como os cabos da aeronáutica, fizeram curso para ascender a essa posição, e foram extremamente maltratados. Tudo isso, muitas das situações estão registradas na Comissão Nacional da Verdade e na Comissão Estadual da Verdade. Esses depoimentos, esses testemunhos que nós ouvimos nas clínicas, né, a gente pode assegurar que a dor e o sofrimento dessas pessoas foi muito profundo, né? E a clínica teve um papel muito importante para dar um suporte para que eles pudessem falar a respeito disso, situações que nunca haviam falado nas suas famílias e com seus amigos. Então, é um processo importante que aconteceu no Brasil, infelizmente, foi ceifado por uma mudança radical que houve nesse país e que agora nós estamos vivendo o pior momento com esse governo que não reconhece e que está desmontando toda a comissão de anistia, que teve um papel muito importante, porque criou várias medidas de reparação que qualquer país democrático tem que ter, né? O Brasil não
fez a sua tarefa em relação à reparação. E o nosso projeto, o projeto Clínicas de Testemunho, foi um projeto muito importante, apesar de curto, pequeno, mas que mostrou a dimensão da gravidade do que é a afetação pela tortura e maus tratos. As Forças Armadas foram perversas, porque regimes autoritários, Forças Armadas, elas são a reverberação de todo o autoritarismo. Então, muitas dessas pessoas, porque eram simpatizantes do Darcy Ribeiro, ou porque gostavam do Chico, de algum cantor, Caetano, ou Chico, foram perseguidas internamente como se fossem opositores internos às Forças Armadas. Eram pessoas que gostavam de uma certa cultura, se interessavam pelas ideias e foram muito atingidas. Agora, há pessoas que viram maltratos, viram tortura e perguntaram, mas por que estão fazendo isso? E foram, por isso mesmo, condenadas a outras torturas. Enfermeiros que foram impedidos de cuidar de companheiros que estavam sendo torturados no Galeão, né? Onde foi um centro de tortura, onde foram desaparecidas algumas pessoas. Então, isso tudo está registrado na Comissão Nacional da Verdade. O que eu posso falar é dizer para vocês que o projeto, que foi muito importante, a meu ver, ao ver de muitas pessoas, que conseguiu se ampliar no país, em vários pontos do país, e que hoje está dando frutos, porque muitas dessas pessoas se incorporaram em atividades de memória, de testemunhos da verdade. Essas pessoas, eu posso assegurar, os militares, que é o maior contingente, reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade, maior contingente de pessoas que foram perseguidas na época. Isso está também na Comissão Nacional da Verdade. E nós não sabemos que os indígenas e os camponeses, que também não tinham um vínculo direto como força opositora ao regime militar, nós não sabemos o quantitativo, mas os militares se sabe quantos mais ou menos foram, cerca de 7.500, como a Comissão Nacional da Verdade indica. Então, sem dúvida alguma, essas pessoas são merecedoras, não se pode torturar, tortura traz sequelas gravíssimas, marcas gravíssimas, que se leva para o resto da vida. E, portanto, ainda que não fossem opositores, propriamente dito, organizados, eles merecem que o Estado se responsabilize pelos danos que causaram na vida dessas pessoas. Então, é mais ou menos isso que eu posso trazer para vocês como testemunha da dor do outro. Legal, Vera, obrigado aí. Eu queria ver com a Eugênia, como que foi esse comportamento do Supremo aí nesse período, Eugênia? Luiz, eu não sei se eu caí, mas eu não escutei a sua pergunta. Que foi o comportamento do Supremo nesse período? O que motivou? Onde que teve a reversão aí dessa situação? O Supremo, infelizmente, como disse o Victor Neiva, ele não deu, né, bom exemplo, ele não ajudou em nada nessa questão da justiça de transição. Eu acho que a Vera também tocou num ponto muito importante. Essas pessoas não eram opositores políticos. O que acontece no Brasil? As indenizações, os reconhecimentos, eles se deram, num primeiro momento, apenas em relação àquelas pessoas que se engajaram em movimentos contrários à ditadura. E isso prejudicou muito até a contagem do próprio número de vítimas, né? No Brasil se fala em 434 vítimas. Não são essas as únicas vítimas. Nós temos, essas são as pessoas que morreram e eram ligadas a movimentos armados. Nós temos as pessoas atingidas pelos atos de exceção. E é por isso que vem a lei de 2002, a lei da anistia, aliás, a lei que cria a comissão de anistia, e que fala em pessoas atingidas. Então, não significa que essas pessoas tivessem que ter atividade política. E essa é uma grande distinção
na legislação, né, e que me parece que o judiciário não está compreendendo isso. Esses cabos, eu assisti uma dessas clínicas dos testemunhos que a Vera narra, eu fiquei realmente muito impressionada com a simplicidade desses senhores, que disseram o seguinte, olha, falavam chorando, eu amava a minha farda, a coisa que eu tinha de mais importante na minha vida era a minha farda, e eles rasgaram na frente dos outros, me fizeram dançar, e eu nunca nem tive coragem de contar isso para minha família, porque para a família ficava parecendo o quê? Que ele foi um perdedor, alguém que não conseguiu. E, às vezes, o motivo de ser esse tal do perdedor, às vezes, era uma pessoa, por exemplo, que não conseguia assistir uma tortura, como a Vera contou. Então, eles não eram, definitivamente, pessoas com militância política, a grande maioria. E a portaria 1104, de 64, ela foi feita justamente isso, uma política de desligamento dessas pessoas. Só que antes dessas pessoas serem desligadas, mais uma vez é isso que a Clínica dos Testemunhos aponta. As Forças Armadas utilizaram essas pessoas como forma de exemplo para a tropa, forma de contenção para a tropa. Então, se ele tinha ali algum soldado que não era ostensivamente a favor daquele tipo de conduta com os comunistas, né, ele próprio era torturado exemplarmente, ele passava de um quartel para outro sendo exibido, como é o caso que nós relatamos, o caso das mãos amarradas, uma pessoa que ficou 3 meses sendo torturada, e depois foi encontrado boiando, era um militar também. Então, o que aconteceu dentro das Forças Armadas foi uma coisa muito séria, muito grave. E é isso que o Vitor chama ali da transição reversa, né? No Brasil, nós tínhamos que fazer a transição da ditadura para a democracia com responsabilização dos culpados, o Supremo não deixou. Engraçado que o Supremo admite que se reavalie uma anistia dada formalmente, mas não se admite a revisão dessa anistia que ficou subentendida, né, da lei de 79. Então, o Supremo não deixou fazer, né, essa parte de justiça. A reparação pecuniária, que houve, mas para vocês verem aí a dificuldade, que agora está voltando, né, tudo ao contrário, medidas de memória, né, para que não se esqueça. E o quarto pilar da justiça de transição é justamente a revisão, a modificação dos métodos utilizados pelos governos autoritários. Que métodos são esses? Esse tipo de usar a punição de uns como exemplo para os outros, essa proibição de associação, essa hierarquia exacerbada, a manipulação de dados, por que não, né? Vamos lembrar agora essa questão aí da saúde, que foi muito usada na questão da ditadura, da meningite, tudo ali é secreto, então isso é típico de governo autoritário. O que o Brasil tinha que fazer? Revisar esse tipo de prática. O Brasil não está fazendo isso, o Supremo apoia esse tipo de prática, é o que o Supremo continua fazendo, e mais, nós estamos numa situação em que eles simplesmente dizem que está correto e não se tocam disso. Essa portaria, ela tanto foi política que ela fez essa revisão ao contrário que a gente está falando, a transição ao contrário. Eles limparam das Forças Armadas qualquer pessoa que pudesse não ser ideologicamente a favor desse regime autoritário, dessa política. E é por isso que a gente tem hoje esse tipo de oficial que a gente está vendo. E o Supremo parece que não está percebendo isso. Mas aí tem um grande sal na decisão do Toffoli, que depois, se der, a gente tem como questionar judicialmente. Acho que a gente tem que também nos caminhos, né? Eugênia, só um esclarecimento. Você disse que todos esses procedimentos de tortura e tudo foram cometidos logo após 64, antes do AI-5, então? Sim, a repressão nas Forças Armadas começou no dia seguinte, dia 1º de abril. Você já teve pessoas presas dentro dos próprios quartéis. Na semana seguinte, você já teve assassinatos. E muito antes, esse caso das mãos amarradas é de 66. Eles foram punidos exemplarmente para que cada vez... Tanto é que essa portaria 104, ela foi superada por uma lei de 66, mas ela continua sendo utilizada. Ela tanto se aplica a quem entrou depois que ela continuou sendo utilizada. Ela foi utilizada só até 1971. Por quê? Porque daí já tinha limpado.
todo mundo que eles precisavam limpar. Eles já não precisavam mais, né, se preocupar com esses chamados indesejosos. Inclusive, essa portaria ela é contra a própria lei que cuida da admissão desses praças, porque, pela lei, eles têm o direito de pedir para permanecer, e por essa portaria, não. Eu queria ver com o Vitor. Vitor, bom, os militares sempre tiveram resistência aí a associações, sindicatos que achavam que podiam se contrapor à hierarquia militar. E nós tivemos especificamente, no caso aí dos cabos, aí a infiltração do Cabo Anselmo, aí, que é um caso clássico aí. Né? O que era essa associação? Conta um pouquinho aí sobre o perfil. A Vera já falou um pouquinho sobre o perfil dessas pessoas, e a Eugênia. Queria que você contasse um pouquinho mais aí. Você tem que ligar o microfone aí. A gente precisa compreender um pouco qual é a dinâmica da caserna, né? Então, é essa relação entre o oficialato e os soldados rasos, né? Ou aqueles de baixa patente, né? Então, esses cabos, em geral, eram populares, né? Eram os soldados normais e assim, as pessoas, elas, tanto, né? Elas poderiam ser simpáticas ao João Goulart, elas poderiam ser ou às vezes simplesmente independentes ou não tinham nenhuma relação. A associação de cabos da aeronáutica, ela sim, né, ao que tudo indica, ela tinha uma posição legalista, né, quer dizer, contrário ao golpe, e era um potencial foco de resistência, né, à ditadura militar. Então, o que eles fizeram objetivamente foi essa repressão, quer dizer, é importante ter isso muito claro, num regime de ditadura, eles não vão fazer um devido processo legal para saber quem é subversivo ou não é subversivo. Então, na dúvida, pune como se subversivo fosse, e com isso ele garante a unidade em torno desse regime de arbítrio. A grande questão dessa transição reversa, e esse recado que se passa, é exatamente o recado no seguinte sentido: olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que isso é completamente impróprio quando você fala numa democracia ou num Estado de Direito. Por quê? Porque a gente vive o império da lei, não o império da autoridade. É isso que deveria ser a tônica. Quando o Supremo passa esse recado, né, e passa esse recado ignorando completamente o fato, ele simplesmente inventou a tese de que, por ser uma norma em abstrato, ela não poderia consubstanciar uma perseguição. Chega a deixar corado o pessoal, né, que fosse, por exemplo, investigar a história do nazismo e ver aquela tonelada de normas antissemitas, todas para perseguirem os judeus. Era como se ignorar a perseguição, né, aos judeus, dizendo que foi uma lei em abstrato. Né? Então, assim, o perfil desses militares, ele é um perfil, de certa forma, plural, né, mais ligado às camadas mais populares. A gente realmente, o pessoal mais, né, ligado à elite, ou vamos dizer, essa casta militar, né, as castas dos oficiais, que até hoje estão aí, né, elas não foram atingidas pela 1104, porque já eram militares, né, de tenente para cima, né, oficiais. Então, eu diria que o perfil é mais ou menos isso. O que a gente precisa ter claro, né, com essa decisão é que ela expressa esse sentimento, né, que eu vejo com muita clareza, que é o de que ferida que não seca gangrena. Como a gente não fez essa revisão institucional que a Eugênia chamou atenção, no sentido de acabar com determinados procedimentos de arbítrio, a gente acabou vendo esses procedimentos serem perpetuados e, no momento atual, aprofundados. Né? Então, se a gente parar para pensar, o general da Comissão de Anistia, ele foi, por muito tempo, diretor do Estado-Maior do Exército. Ou seja, se formou várias gerações de militares, né, nessa luta que hoje não faz o menor sentido, né, essa luta do anticomunismo e da subversão, quer dizer, criado sob esse paradigma da Guerra Fria, e hoje pessoa que está completamente desconectado da nossa realidade nos tem feito reféns desses procedimentos e sendo legitimados, infelizmente, por decisões judiciais como essa que envergonha, né, quem escolheu o direito como profissão.
Vera, fala um pouquinho mais do perfil dessas pessoas. A Eugênia disse que eles são pessoas que acreditavam nas Forças Armadas como uma forma até de melhoria social deles e tudo. O que aconteceu depois disso? O que aconteceu psicologicamente com eles? Eles têm coesão hoje, se reúnem? Como que eles chegaram na Comissão da Verdade? Olha, aqui no Rio, um advogado que era originário dos Cabos se tornou advogado, né, foi afastado na época enfim, pelas perseguições, e ele se tornou advogado e começou a congregar aqui no Rio várias pessoas das Forças Armadas, fundamentalmente da aeronáutica, mas tinha algumas. Peraí, desculpe, tinha algumas que eram de outras forças, do Exército e outras poucas da Marinha. Mas o grosso mesmo, a quantidade maior, era da aeronáutica. E eles começaram, então, a ter discussões com o pessoal que muitas vezes reuniam em Brasília e começaram a frequentar a Comissão Estadual da Verdade, que tinha esse fórum aberto para que a sociedade civil pudesse interferir, digamos, propositivamente nos trabalhos da comissão, trazendo questões que lhes parecesse interessantes de serem desenvolvidas. E assim foi. Nós, da Clínica do Testemunho, fizemos uma parceria a convite da Comissão Estadual da Verdade. Eles reconheceram o trabalho que nós estávamos fazendo e nos solicitaram que a gente estivesse junto nesse processo da comissão para acompanhar as testemunhas nos depoimentos que estavam sendo colhidos. Evidentemente que a força da violência, da tortura, da perda de familiares é muito grande quando pessoas que passaram por tantos anos sem falar nada a respeito começam a falar. E assessores da comissão pediram, então, que a gente, que tinha essa experiência, estivesse presente. E, nesse processo, os militares acabaram conhecendo o trabalho da Clínica do Testemunho e se inscreveram na clínica. O processo de inscrição tinha que ser mandado para Brasília, para a comissão da Comissão da Anistia, né? Eles tinham que dar o aval, enfim. E aí nós acolhemos em grupo várias pessoas, né? Várias. Eu acho que nessa época, não posso te falar do quantitativo, porque eu não tenho aqui à mão, mas eu acho que foi mais ou menos uns 20% dos usuários, dos clientes, dos pacientes do projeto eram mais ou menos entre 20% e 25% de militares. No primeiro edital. No segundo edital, já chegou a quase 50%. Você veja pela credibilidade que eles foram tendo ao processo do Clínicas do Testemunho, por se sentirem acolhidos, ouvidos, escutados nas suas questões, nas suas dores, eles puderam, inclusive, ampliar para os seus companheiros de grupo aquilo que haviam passado. Situações essas que ficaram enclausuradas durante muito tempo. E quando essa dor vem, essa dor vem de forma muito intensiva, né? Então, ter um suporte clínico para poder ouvir essas pessoas, escutar essas pessoas, é muito importante. Então, nós trabalhamos junto com a Comissão Estadual da Verdade, ouvindo as equipes, né, de assessores e membros, e também com o acompanhamento que foi feito nas sessões de coleta de testemunhos das comissões, principalmente da Comissão Estadual,
mas fizemos também esse acompanhamento da Comissão Nacional. No caso da Nacional, nós não acompanhamos os militares, eles foram com os membros da comissão, das comissões, né, das duas comissões, mas nós acompanhamos aqui no âmbito estadual. E foi muito impactante, porque eles traziam cada vez mais informações. Muitos deles estiveram no hospital do Exército, teve gente que esteve no Hospital do Exército, não os cabos, né? Não é o caso dos cabos, mas eles puderam fazer relatos também de como eram tratados lá no hospital, confirmando que o Hospital Central do Exército foi um dos lugares também de violência, né? Foi feita uma audiência lá no Hospital Central do Exército, na época. Mas os cabos da aeronáutica, eles trazem essa dor muito grande também, eles diziam, nós fomos tratados como párias da sociedade, fomos jogados fora da instituição. Eles tinham um apreço enorme pela instituição, como disse a Eugênia, um apreço porque era, digamos, um projeto de vida deles. Então, eles foram muito humilhados internamente. Eram pessoas que foram obrigadas a se humilhar diante de todos os outros companheiros. Então, a estratégia de humilhação, de tortura e de maus tratos nas Forças Armadas foi absolutamente violenta e tem que merecer uma atenção especial, porque senão vai se repetir sempre esse processo de degradação que se faz do sujeito humano. Tem a ver com a Eugênia um paradoxo, Eugênia. O Supremo aceitou estender a anistia aos torturadores. Ou seja, o cara torturou, ele é anistiado. Mas agora ele impede a anistia a quem foi vítima. O que ocorreu nesse processo? O Vitor comentou aí visitas do Toffoli. É o Toffoli que teve um papel central nisso aí. Mas, de uma maneira geral, como que o Supremo se comportou frente aos crimes contra a humanidade? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua luta aí para tentar punir. Nossa, tem tanto para dizer, né, Luiz? Mas, olha, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, eles nunca deixaram de estar defendendo a Revolução Gloriosa de 64. Então, esse caso dos cabos, o tempo inteiro, eu ouço relatos desde já 2004, 2005, 2006, de que eles tentavam invalidar a concessão dessas anistias. E eles sempre fizeram o processo disso que a gente está falando, da transição reversa. Eles homenageavam as pessoas, por exemplo, os militares que atuaram no Araguaia. Essas pessoas que mataram, que torturaram no Araguaia, que tiravam o dedinho para levar de amuleto, né, o dedo do militante político, essas pessoas receberam a medalha do pacificador, a palma do pacificador. Eles receberam a maior comenda. Então, eles exaltavam. As Forças Armadas também sempre mantiveram os ministros do Supremo também próximos, né? Então, você vai em cada gabinete lá dos ministros, você vai ver a mesma medalha do pacificador, né, pendurada lá. Existe aí uma coesão, né, muito firme. Até hoje, a gente ouviu ontem um ministro falando, né? Eu não quero crer que as Forças Armadas pactuem com o autoritarismo. Ora, então que revejam os que fizeram, que venham pedir desculpas, que contem onde estão esses corpos dessas pessoas. Se eu continuo omisso em relação ao passado, como é que eu não estou pactuando com o autoritarismo? Né? Uma democracia de mentira, a gente já está vendo no que dá. E a gente vem vivendo uma democracia, infelizmente, né, que não amadureceu. Agora, o ministro Toffoli tem muita responsabilidade, sim, de acordo com o Vitor. Acho que houve aí realmente um trabalho de corpo a corpo para ver se julgava logo, né, esse tema lá e julgava com repercussão geral. E o julgado dele é uma coisa assim, muito estranha, porque de outubro foi apertado o julgamento, foi 6-5. Mas é estranho, porque tem só a ata desse julgado, não tem ainda o acordo publicado. Então, não dá nem para dizer exatamente, né, o que aconteceu, mas tem um grão de sal aí nesse julgado dele, que eu até estava comentando com o Vitor, eu falei, bom, aqui já dá para preparar embargo de declaração desse julgado, né? Porque, veja bem,
No entendimento deles, a pessoa tinha que provar que sofreu perseguição política. Imagina, essas pessoas que não sabem nem por que eles implicaram com elas, que simplesmente... Nossa, os relatos são assim, de ser colocado num buraco, em onde os outros vinham fazer xixi em cima, né? Eram coisas assim horripilantes, e eles nem sabiam exatamente por que eles estavam passando por aquilo. Imagina eles terem que chegar na comissão de anistia e ter que provar, primeiro que tudo isso era sigiloso, eles não tinham testemunhas, né, disso. Então, essa prova, eles simplesmente não eram militantes políticos, eles não têm nem como provar como é que eles podem ser perseguidos politicamente. A dispensa pela 1104 é, por si só, o ato de exceção. Né? Já fica claro que eles usavam esse termo quando eles queriam se livrar de alguém que, na dúvida, não pertence aqui ao quadro. Né? E o Toffoli acolheu, então, essa ideia de que teria que provar, só que, assim, o que vale é o dispositivo da decisão. Né? E na decisão, ele colocou uma coisa que ficou interessante. Ele falou, bom, a administração pública pode rever os seus atos, princípio da autotutela, né? Desde que seja no devido processo legal, devendo provar que a exoneração não decorreu de um ato exclusivamente político. Então, a meu ver, quem tem que provar que não demitiu só por causa da 1104 é a administração. Digamos que a administração fala assim, não, tá aqui, esse cara foi dispensado pela 1104, mas ele também era insubordinado, ele roubou a farda tal dia, não sei o quê, então eu tenho um motivo aqui concreto. Então, esse ônus da prova, a meu ver, a que o Toffoli se refere no julgamento dele, pelo menos no dispositivo, a gente não conhece essa decisão inteira, esse ônus da prova é da administração pública. O que fez a Damares? O que eles fizeram na comissão de anistia? Reinstauraram os procedimentos todos, chamaram os cabos e falaram aqui, vem cá, conta para mim qual foi o ato de perseguição que você sofreu. E a pessoa não tem essa prova. Né? Então, fez pro forma esse devido processo legal e a decisão de anulação já estava ali pronta. Só que aí saiu a portaria da Damares. As portarias dela, elas falam o seguinte, elas não falam o que o Toffoli falou na decisão. Na portaria dela fala assim, está anulado porque não ficou comprovado nenhum ato de perseguição política. Então, o Toffoli fala que não decorreu de exclusivamente político, ou seja, a portaria 1104 é exclusivamente política. Quem foi demitido pela 1104 foi exclusivamente política, porque era uma política de afastamento. Por isso que eu acho que, assim, cabe embargo de declaração, eu ainda tenho fé, né, como você me ensina muito, né, de ver ainda algum caminho, né, eu acho que essa decisão ainda pode ser revertida. E o que eu acho é que as portarias da ministra de ontem, elas são nulas, porque elas se baseiam numa determinação que ainda não transitou em julgado, no caso do Toffoli, ela fala o contrário do que fala a decisão. Ela não fala o que está na decisão, ela fala o contrário, né? E por isso que eu queria, então, até encerrar aqui, já falei demais, né? Mas contar que ontem o deputado, me fugiu o nome agora, mas um dos deputados, ele já entrou com uma proposta de decreto legislativo para invalidar essas portarias. Então, agora, o tema está no Congresso, né? Acho que enquanto, pelo menos, essa decisão aí do Supremo não transitar em julgado, essas portarias não têm validade nenhuma. Eugênia, eu sei que o país aqui é muito nonsense aqui, mas só para me entender uma coisa. Eles foram expulsos das Forças Armadas. E o Toffoli quer que eles provem que foram vítimas de atos de exceção? A própria expulsão já não é a comprovação da perseguição? Exatamente, a decisão ela é capciosa, ela fala que tem que provar que a anistia não decorreu de... tem que provar a ausência de ato com motivação exclusivamente política. Tem que provar a ausência de ato com motivação exclusivamente política. Então, assim, é difícil. Como é que eu vou provar a ausência de um ato de motivação exclusivamente política? Para mim, ele está admitindo que a portaria 1104 é um ato exclusivamente político. Tem que provar a ausência desse ato. A União tem que dizer, olha, eu expulsei porque ele tinha mau comportamento, por exemplo. A meu ver, quando ele fala nesse devido processo legal, a União é que teria, né, que fazer essa prova, não poderia anular... não poderia dar anistia, no caso, né, automaticamente, ou anular automaticamente. Dar anistia foi dado. Agora, porque é ato político. Aliás, tanto é ato político
que essa portaria 1104 está descrita expressamente na lei que cria a comissão de anistia. Então, mais uma vez, se disser que essa demissão com base na 104 não vale, dispensando qualquer outra prova, é contra a legem, porque vai estar contra o próprio texto da lei que cria a comissão de anistia. Bom, pessoal, muito obrigado aqui muito obrigado pela participação de vocês. Aí foi bom. Sabe o que? Só um esclarecimento, Narciso. Essa informação que eu passei, ela é do grupo de Justiça de Transição da UNB, né? Coordenado pela professora N.A. Stutz, e elas têm feito, que também foi da Comissão de Anistia, e o que ela informa, o que eles informam é o seguinte, que o atual ministro da Defesa foi assessor do Toffoli, que é o relator do processo, né, e que esse ministro da Defesa, ele realmente despachou com todos os ministros antes que essa decisão saísse, ou com vários desses ministros antes que a decisão saísse. Só para procurar, né, precisar tanto a fonte quanto um pouco mais a respeito dessa informação. Então, isso acontece logo antes dessa decisão, e vem essa decisão, e o que mais me espanta, né, a respeito disso tudo, é também, quer dizer, passar por cima da prescrição, né, a lei 9784 diz que só poderia ser revisto o princípio da autotutela, né, que é o poder da administração de rever seus atos, ele só pode, ele tem que ser exercido em até 5 anos, e que depois disso só salvo comprovada a má-fé. Em nenhum momento sequer se alega que qualquer uma dessas vítimas tenha agido de má-fé nesse sentido, quer dizer, então passar por cima da prescrição para legitimar esse revisionismo histórico que ajudou a fazer com que eu perdesse todos os meus cabelos, eu acho. Tá certo. Pessoal, muito obrigado, então, pela participação de todos aqui. A luta continua. Sim. Obrigado. Tchau.